O que eu tenho aqui na mão é um depoimento. O que eu tenho aqui na mão é o depoimento de um assassino. Nunca, jamais, a não ser juiz, polícia e promotor, a não ser essas pessoas, ninguém mais viu esse documento. Não dá nem para eu mostrar para a câmera, porque as letras são as letras bem pequenas e é um depoimento que você vai ver já sobre a morte de duas moças. Uma se chamava Renata, 21 anos. Ela queria ser desembargadora. A outra chamava-se Roberta, 16 anos de idade. As duas estavam em casa, em Mogi das Cruzes. Pois bem, as duas estavam em casa e com elas estava Antônio Carlos Júnior, o Tartaruga. Há 10 anos, ele trabalhava para a família. Há 10 anos, ele era um homem de confiança da família. Pois, de repente, ele com as duas irmãs, ele estava pintando a casa. Ele fazia serviços gerais e ele era melhor em pintura. De repente, ele vê Roberta, a de 21 anos, sentada assistindo a um filme chamado Silêncio dos Inocentes. Um filme que é uma barbárie onde um homem tem um transtorno mental, um transtorno psicológico e mata as pessoas à mordida. E ela estava vendo, e ele passa as duas meninas e a outra irmã, a Roberta, estava no quarto, no computador. Ele pega a primeira irmã e mata. Ele pega primeiro uma faca e mata a menina. Ele pega a outra faca e volta. E volta para matar a menina. Depois ele mata a outra. Aquela que estava antes aqui, que é a mais nova. Esta é a Roberta com a mãe. Ele mata primeiro uma e depois ele pega essa. No computador, a outra. Essa ele pega essa aqui. No computador e dá várias facadas nela. E ele tenta simular. Ele vai para frente e aqui tem uma coisa que é impressionante. Ele vai para frente de um espelho e com uma das facas ele começa a se furar. Para quê? Para que ele simulasse de que tinha havido um assalto. Ao fazer esse depoimento, que a repórter Lenisa Kraus conseguiu, me trouxe para ler, ele começa, para você imaginar que ele não é louco, ele sabia o que tinha feito. E no depoimento ele começa a falar dele como se fosse uma outra pessoa. Ele diz assim: de repente, ele pegou a faca. De repente, ele botou a faca na Roberta. Ele botou a faca na Renata. De repente, ele tentou cortar o meu pescoço. Era apenas um ardil. Um ardil para que ele fosse tido como louco e diminuísse a pena. Pois você vai ver, agora com exclusividade, este crime que revoltou o Brasil pela crueldade. E com exclusividade você vai ver a dor de pai e mãe. A dor de pai e mãe das duas meninas assassinadas. Pai e mãe que confiavam no Antônio Carlos Júnior, o pintor apelidado de Tartaruga. Põe no ar. Tirou meu sonho, tirou tudo da minha vida. Tirou minhas filhas, ela deu meus neném. Um crime brutal. 2 vítimas fatais. 2 irmãs. O
pai, Nelson, a mãe, Rita, um casal dilacerado pelo sofrimento. Hoje faz 8 meses. Sexta-feira eu vou perder, faz 17 anos. Ah, meu menina, por que ele não me matou junto com ela? Depois do crime, a família se mudou para esta outra casa, também aqui em Mogi das Cruzes, Grande São Paulo. O imóvel foi trocado, os móveis também, mas a dor da família não passa. A mãe, a dona Rita, ela guarda as fotos, os recados que as filhas escreveram quando eram crianças para tentar amenizar essa dor. Esse aqui, ó, que ela faz questão de mostrar, as filhas estavam na 6ª série, dona Rita? Não, esse aqui foi do primário. A Roberta me mandou. E aqui ela escreveu: mãe, você é um anjo que caiu do céu. Te amo. Ai, que montanha. Outro. Mãe, você é demais. O duplo assassinato aconteceu em novembro do ano passado em Mogi das Cruzes. As irmãs Roberta e Renata Yoshifusa, a primeira com 16 e a segunda com 21 anos, foram encontradas mortas dentro de casa, assassinadas e estupradas por um pintor. Um homem que era considerado amigo da família há quase 15 anos. E foi para ele, Antônio Carlos Rodrigues da Silva, conhecido como Tartaruga, que a mãe pediu carinhosamente que cuidasse das filhas. Rita se recorda de como falou com ele no dia do crime, antes de sair de casa. Eu vou lá na imobiliária e eu já volto. Você cuida delas pra mim, tá, Tartaruga? Ele tá bom. Aí, eu fiz a última vez que eu vi as minhas filhas, ele estava sentado no sofá, comendo pipoca com a Renata. A senhora ainda pediu para ele olhar Aí sua eu falei filha. para ele ficar aí até eu voltar, porque depois ele ia para a faculdade. Quando eu voltei, ele tinha espedaçado com a Renata igual a Roberta. Eu cheguei na porta, o Nelson estava todo ensanguentado. Um monte de gente, o Nelson todo ensanguentado. Com exclusividade, esta foi a primeira vez depois do duplo assassinato que Nelson e Rita decidiram gravar entrevista. O pai confiava no pintor. Há exatamente 8 meses, quando o pai das garotas abriu a porta da casa onde aconteceu o crime, ele foi a primeira pessoa a chegar. Seu Nelson, logo que o senhor entrou, qual foi a primeira cena que o senhor se deparou? Havia uma escada também na casa? Havia uma escada que é a entrada da porta principal da minha casa. Aí logo que eu entrei na garagem, que eu comecei a subir o degrau da escada, eu dei de encontro com o Júnior, que tem o apelido de Tartaruga, que sentado no 4º ou 5º degrau da escada. Sentado como se fosse aqui Assim, no 5º degrau. E, Ele estava machucado? não, ele estava sem camisa, com a calça assim toda aberta assim, e sangue no corpo dele. Mas eu não via assim nada que estava ferimentos assim aparentes nele. Eu via muito sangue, mas não via para. Aí no exato momento, a primeira coisa que me veio à cabeça foi um atropelamento, que ele tivesse sido atropelado em frente à minha casa. E como é que o senhor chegou até o corpo das filhas do senhor? Então, aí eu disse assim para ele: Júnior, o que aconteceu? Ele ficou assim, mas como ele estava falando no telefone com a polícia, dando a entender que ele era vítima, alguma coisa assim, mais ou menos, aí ele só disse assim para mim: vai ver as meninas. E eu saí, assim, subi mais 2 degraus. Nunca subi 2 degraus, abri a porta da minha casa, que é uma porta grande, branca, que eu abri aquilo, meu Deus, parecia um frigorífico a minha casa. O corredor da entrada da minha casa estava aquilo puro sangue, na sala inteira, nos corredores. Quando eu olhei aquele sangue no chão, eu pensei: foi você que... Gritei: você se machucou assim?
E eu fui olhando mais para frente quando eu vi uma das minhas filhas estendida no chão, de bruço, nua, a Roberta. Eu olhei aquilo e falei, meu Deus, eu devo estar sonhando. Eu fui entrando desesperado, eu comecei a gritar desesperado, e cheguei nela de bruço, eu olho a Roberta assim, e a Renata em cima da mesa da cozinha, estendida assim para cima, nua, todas as duas mutiladas. Os pais das jovens receberam nesta quarta-feira a notícia de que Antônio Carlos vai a júri popular. Segundo o advogado da família, o julgamento deve acontecer ainda este ano. Ele sabia o que estava fazendo, ele tinha o caráter criminoso do fato, segundo a lei. Ou seja, ele não estava sofrendo nenhuma tempestade mental, ele não estava sob violenta emoção, ele deve ser julgado como uma pessoa comum, como um criminoso frio, calculista e covarde. O pintor vai responder por 2 homicídios triplamente qualificados, agravados por 2 estupros. Para minha opinião, esse cara teria que ser pena de morte. Como não tem, teria que ser prisão perpétua. Porque um cara desse, o que ele fez conosco, que viveu 12 anos, 15 anos dentro da nossa casa, ele era tratado como um irmão. Como que uma pessoa dessa pode ter chance de integrar na sociedade? Para fazer mais outra vez isso aí? Enquanto isso, eles se agarram às fotos das lindas filhas, que tiveram uma infância feliz, uma adolescência cheia de sonhos, mas que não puderam ser concluídos. Cada dia que passa é pior. A saudade me machuca mais. Eu sinto o cheiro delas. Eu escuto elas me chamando. Onde eu for, lembro delas. E aqui está escrito, no depoimento dele à polícia. A polícia, o que ele fez? Ele primeiro, antes de matar, ele ameaçou a filha mais velha. E aí, ao ameaçar a filha mais velha, a irmã não ouvia. Ele a violentou e a matou. E a violentou fortemente, como mostram os laudos que aqui estão. E depois de violentar a primeira e matá-la, ele foi para o quarto buscar a segunda e matar. Um homem que frequentava aquela casa e que agora, um dos aspectos da defesa é de que ele não bate bem da bola, que não sabia o que estava fazendo. O que é uma absoluta mentira e é apenas um artifício da defesa para criar uma diminuição da pena. Tô certo ou tô errado, pessoal? Tá certo, porque você vê que a premeditação, como ele era íntimo da família, ele estuprou e matou, porque evidentemente as 2 vítimas sabiam quem era ele, o Tartaruga. E não bate bem da bola, Marcelo, quer dizer, é inimputável, é incapaz de se autodeterminar. Sabia muito bem o que está fazendo, até procurou dissimular criando um terceiro personagem.